Olá, meus amigos, que honra, que privilégio tão grande poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me sinto honrado cada vez que eu tenho uma oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus junto com vocês. Nesta feita, nós estamos na segunda semana da nossa série de mensagens sobre como deixar de ser um crente Nutella. Existe um meme que explodiu no Brasil há uns 2 anos atrás sobre o crente Nutella ou o crente raiz. E isso se aplicava a várias outras coisas nas esferas da sociedade, né? Raiz é considerada aquela criança que cresceu descalça correndo pela rua. Nutella é aquela criança que cresceu junto com a avó, trancado dentro do apartamento. O que seria isso dentro do contexto bíblico da nossa fé? Crente raiz é aquele crente que vigia na terra, é aquele crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus, é aquele crente que tem uma vida comprometida com o evangelho de Cristo. O crente Nutella é aquele crente que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. O crente Nutella só tem a nomenclatura de um cristão, as pessoas talvez o conheçam como cristão, mas ele realmente não tem uma vida com Deus, ele não tem os frutos, ele não tem as evidências de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Então esse é o crente Nutella. Hoje nós vamos falar sobre um problema. Por que é um problema? Porque nós passamos as nossas vidas e muitas vezes nós caímos nesse erro, muitas vezes sem pensar, sem premeditar. É algo que para muitos de nós se transformou corriqueiro e automático dentro da nossa mente, do nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre a mentira. E para começar bem essa mensagem, eu gostaria de fazer o que eu sempre faço, perguntas. E eu quero perguntar para você, nessa última semana, quantas vezes você mentiu? Você consegue mensurar dentro da sua mente aí um número e falar, olha, eu menti tantas vezes? Ou então, deixa eu tentar facilitar isso um pouco para você. Nas últimas 24 horas, quantas mentiras você contou? Quais foram as suas mentiras nas últimas 24 horas? Tem alguém assistindo aí esse culto junto com você? Pergunta para essa pessoa quantas vezes ela mentiu nas últimas 24 horas. Ou na última hora, quantas mentiras ela contou? Ou ele contou? O fato é que existe um estudo de uma universidade nos Estados Unidos que comprova que uma pessoa normal, na média, como eu e você, nós mentimos 4 vezes por dia. A média é 4 mentiras em 24 horas. E o mais interessante dessa pesquisa, desse estudo que fizeram, é que 60% das pessoas não conseguem ter uma conversa sincera de 10 minutos sem que conte pelo menos uma mentira. E o mais interessante é que nesse estudo foi constatado que desses 60% das pessoas que mentiram nessa conversa de 10 minutos, elas mentiram 3 vezes. Então, em 3 mentiras em uma conversa de 10 minutos. Isso é impressionante. E os motivos das mentiras são os motivos mais variados. Muitas vezes as pessoas mentem para impressionar as outras, muitas vezes as pessoas mentem para evitar um conflito direto com alguém, muitas vezes as pessoas mentem para tentar contar uma vantagem, muitas vezes você pode mentir para tentar se isentar de alguma responsabilidade que você tenha. Talvez você minta para as pessoas, talvez nós mintamos, né? Me coloco dentro desse escopo. Talvez nós mintamos para as pessoas para parecer legal, para sermos pessoas melhores, para ser pessoas mais evoluídas, para ser pessoas mais inteligentes. Mas no final das contas, estamos todos fazendo um personagem. Existem vários motivos pelos quais as pessoas mentem. E nós precisamos entender que a mentira é algo muito perigoso, é algo muito sério dentro do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Provérbios 22 que os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas o que dizem a verdade lhe trazem alegria. Olha só que impressionante o que a Bíblia está dizendo em Provérbios. Se você não conhece Provérbios, é um livro que você deveria mergulhar e ler assim, ó, numa sentada só. Tem tantas pessoas fazendo dicas de livros, né? Que você deve ler isso, que você deve ler aquilo. Eu quero fazer a minha dica de livro também. Gostaria que você pegasse aqui, ó,
a Bíblia que você tem e tentasse ler o livro de Provérbios. Eu tenho certeza que você vai aprender coisas excelentes da parte de Deus no livro de Provérbios, sobre como você deve se portar, como você deve levar a sua vida. Provérbios 12, 22 está dizendo que Deus, ele detesta os lábios mentirosos. Está dizendo que é algo nojento, algo que tem aversão, né? Está querendo dizer no sentido que Deus tem aversão aos lábios mentirosos. É uma abominação, né? Essa palavra detestável. Então, ele considera isso como sendo algo abominável diante dele. E o interessante é que Paulo também fala um pouco sobre a mentira. E é algo que muito nos interessa nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias que as pessoas estão cada vez mais superficiais. O que Paulo tem a dizer sobre a mentira? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 21 ao 25, que diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, desde que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Olha só que interessante o que Paulo tem a dizer sobre a mentira. Paulo está tentando comparar a mentira, pelo menos essa é a minha visão, esse é o meu ponto de vista. Ele diz que nós devíamos falar a verdade uns aos outros, por quê? Porque todos nós somos partes do mesmo corpo. Quando Paulo coloca eu e você como sendo parte do mesmo corpo e dizendo que nós não deveríamos mentir, porque nós somos partes do mesmo corpo, eu entendo que esse corpo ele acaba sendo algo que tem a sua imunidade. E o que afeta a imunidade desse corpo? A mentira. Então, a mentira ela é apresentada aqui nesse contexto, tentando fazer essa elucidação, como um vírus, como uma bactéria que tenta destruir o corpo. A mentira é uma bactéria que tenta destruir o corpo de Cristo, tentando fazer uma alusão a isso que Paulo colocou aqui em Efésios capítulo 4, do verso 21 ao 25. Então, nós somos membros do mesmo corpo. Esse corpo ele funciona perfeitamente ajustado quando existe a verdade em nós. Então, se não existe a verdade em você, se não existe a verdade nos teus lábios, se você não conta a verdade, se você conta a mentira dentro do corpo, um para os outros, você acaba disseminando esse vírus, essa bactéria, para o restante do corpo e assim trazendo uma doença para o corpo de Cristo. Um velho pregador dizia que você nunca vai ser tão parecido com o diabo quando você está mentindo. Porque quando você está mentindo, você fica cada vez mais parecido com o diabo, porque você está falando a língua natural do diabo. A palavra de Deus diz que o diabo ele foi assassino desde o princípio, que ele sempre odiou a verdade, que não existe verdade alguma nele. E quando ele mente, ele age de acordo com seu próprio caráter, porque ele é mentiroso. E por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então olha só como a Bíblia, com esses 3, 4 versos que a gente acabou de citar aqui, como a gente já consegue fazer um alinhamento de ideias, nos trazendo a responsabilidade de como corpo de Cristo nós devemos parar de agir com a natureza que nós com a natureza que nós tínhamos no nosso passado. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos abandonar de vez por todas as coisas que nós fazíamos no passado. Então, se você roubava, é importante que você não roube mais. Se você mentia, é importante que você não minta mais. Se você adulterava, é importante que você não adultere mais. Se você tinha um caráter completamente depravado, você precisa ter o seu caráter moldado a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A imagem e a semelhança do teu Criador. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos mentindo, nós estamos parecidos com quem? Nós estamos parecidos com aquele que é o pai da mentira.
Quando nós mentimos, nós estamos entrando num terreno completamente habitado por Satanás, porque a palavra de Deus diz que Deus abomina aquele que conta mentira, os lábios mentirosos. Esse Deus abomina. Se os teus lábios, como crente, como um sal remido em nome de Cristo Jesus, está contando mentira, existe algo que é muito difícil de entender, porque se você é filho de Deus, se você tem vivido a sua vida comprometida com o Evangelho de Cristo e ainda existe a mentira dentro dos seus lábios, eu não sei como você consegue coexistir dentro da santidade de Cristo, porque Deus abomina, Deus despreza, Deus odeia os lábios mentirosos. Então, sendo assim, nós entendemos que o cristianismo que você vive é um cristianismo de fachada. Você acaba sendo um crente nominal, porque você vive como um crente viveria, você fala como um crente falaria, você se veste talvez como um crente se vestiria, tem um linguajar de crente, mas a sua vida não condiz com aquilo que um verdadeiro cristão deveria viver. Deus abomina a mentira e é por isso que o diabo usa a mentira, para que eu e você possamos mentir todos os dias sobre as mínimas coisas no nosso dia a dia, para cada vez estarmos mais distantes de Deus. Qual que é o plano do diabo? Ele quer que você minta para as outras pessoas nos mínimos detalhes da sua vida, nos pontos mais insignificantes do seu dia a dia. Talvez é uma história exagerada que você conta para alguém para tentar impressionar um amigo. Talvez é mentir sobre a qualidade que você não tem, mas que você gostaria de ter. Talvez você mente para esconder um defeito que você tem e que você julga que é uma coisa ruim, que as pessoas não vão gostar. Então você mente tentando mascarar esse defeito. Talvez você mente para tirar um proveito, um benefício próprio em uma transação. No caso, você tem um carro e aí você decide vender o seu carro porque o seu carro está dando problema, mas quando a pessoa que vai comprar o teu carro pergunta se está tudo bem com o carro, você acaba dizendo, não, o carro está perfeito, o carro está impecável, eu acabei de viajar com ele, andei aí 500 quilômetros direto, o carro está perfeito, voltou da revisão não tem nem 2 semanas. E aí você acaba vendendo o carro para a pessoa, baseado nessa mentira. Passa 3 dias, o carro quebra na mão da pessoa e aí a pessoa tenta te ligar todos os dias e não consegue mais contato com você, porque você sabe que você mentiu e aí você acaba se escondendo. Nós mentimos por motivos completamente inúteis muitas vezes. Você já parou para pensar nas mentiras que você conta no seu dia a dia? Você já parou para pensar na inutilidade das bobeiras que você acaba contando por causa das mentiras que você tenta elaborar no seu dia a dia? Muitas vezes eu não estou dizendo isso para tentar te diminuir, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa melhor do mundo para falar sobre a mentira, que eu consegui vencer a mentira em todos os pontos da minha vida. Isso é algo que nós temos que batalhar diariamente. O inimigo ele não cessa de tentar colocar armadilhas nas nossas vidas para que nós caiamos, para que nós nos afastemos de Deus. Então eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra de aconselhamento do apóstolo Paulo, que é isso que eu estou fazendo para você aqui nesse dia. O que a Bíblia está dizendo sobre a mentira. Nós mentimos sobre coisas inúteis. Nós mentimos sobre coisas graves, mas da mesma forma que nós mentimos por coisas graves, nós mentimos por brincadeira. Nós acabamos criando a cultura, o costume de contar mentiras. E nós nos esquecemos que quando nós estamos fazendo isso, quando nós estamos mentindo, nós estamos falando na linguagem de Satanás. O plano do diabo é fazer com que você minta para as outras pessoas. Qual que é o outro plano do diabo? O outro plano dele é que você minta para você mesmo. Você começa a contar mentiras. Só que mentira tem perna curta. O que acontece com a mentira? A mentira ela é facilmente contestável com a verdade. E quando você é contestado com a verdade, você tem 2 escolhas a fazer. Ou você confessa o seu pecado e assume ali aquela culpa da mentira que você tem, então acaba sendo desmoralizado diante da pessoa que pegou você na mentira, ou você conta uma outra mentira para sustentar a mentira que você contou em primeiro lugar. E aí você acaba contando uma mentira para tentar sustentar outra mentira. E você começa a contar mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira, e você começa a racionalizar a mentira. Como que funciona isso? Você começa a fazer planos.
Porque você sabe que a pessoa A sabe de uma história que não existe, a pessoa B sabe de outra história, e você começa a racionalizar as mentiras para quem você conta para tentar ficar bem com todo mundo. E você acaba começando a mentir para si mesmo, fingindo que tudo tá bem, fingindo que tá tudo ok, que tá tudo certo, que todo mundo mente. Você não está fazendo mal para ninguém, você consegue parar de mentir a hora que você quiser, mas essa não é a verdade, porque uma mentira começa a puxar outra mentira. Como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. E você acaba se emaranhando nesse laço de mentira, e a sua vida acaba sendo uma mentira total. Você mente para você mesmo. Um exemplo disso é o rei Davi. A Bíblia diz que no tempo onde os reis iam para a guerra, Davi fez o quê? Foi para a guerra? Não. Ele era rei, ele ficou em casa. Mas os reis iam para a guerra, ele ficou em casa. Já começou errado aí. A Bíblia diz que ele estava andando ali no seu palácio, no balcão ali do seu palácio, e ali do seu balcão ele conseguiu ver uma mulher tomando banho. Ele ficou muito apaixonado por aquela mulher. Ele gostou muito daquilo que ele viu. E aí ele manda buscar aquela mulher para que ele pudesse ter relações com ela. O que a Bíblia diz? Essa mulher, Betseba, ficou grávida. O que ele fez? Ele tentou, de todas as formas, esconder o erro que ele tinha, o erro que ele tinha cometido. Ele começou a mentir para ele mesmo que aquilo que ele tinha feito era ok, que estava tudo certo, até que ele teve um encontro com o profeta Natan. E quando ele teve o encontro com o profeta Natan, então ele foi completamente desmoralizado. Porque ele foi pego vivendo a sua própria mentira, acreditando nas suas próprias mentiras. E é isso que Satanás quer fazer com você também. Satanás quer fazer com que você viva uma vida de mentira. O que é uma vida de mentira? Tenho certeza que não são para todas as pessoas que isso se encaixa, mas eu tenho certeza que definitivamente algumas pessoas têm vivido dessa forma nos dias de hoje. Você vive uma mentira. São crentes dentro da igreja, carregam a Bíblia como desodorante debaixo do braço, falam que nem crente, mas vivem uma vida completamente fora da presença de Deus. Vivem uma vida completamente depravada em todas as áreas da sua vida. São crentes nominais, mas não têm compromisso com a verdade do Evangelho de Cristo. São crentes de aparência. Por fora parecem que têm uma vida perfeita, mas por dentro estão como sepulcros cairados, podres, fedidos, porque não existe a presença do Espírito Santo dentro das suas vidas. Eles querem ser parecidos com crentes, mas esses de crentes não têm nada. A Bíblia diz que quem dera você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, um crente 007, um crente Nutella, você vai ser vomitado da boca do Senhor. Olha que coisa mais terrível, você vivendo uma mentira. Muitas pessoas têm uma vida incrível no Instagram. Uma vida absolutamente invejável. Mas quando sai ali daquela foto do Instagram, quando sai daquele vídeo do Instagram, a sua vida dentro de casa é completamente destruída. Estão lutando contra a depressão, estão lutando contra o desânimo, contra o desgaste, estão no limite da vida. Talvez você tenha o casamento invejável, todo mundo olha para você e acha que você tem um casamento perfeito. Mas você está vivendo uma mentira. Na sua casa, você vive um verdadeiro inferno. Você tem vivido uma vida completamente sem respeito. Já não existe o respeito, já não existe o amor, já não existe nada disso dentro da sua casa. Vocês vivem até em quartos separados, dormem em camas diferentes. Mas do lado de fora, todo mundo vê como um casamento perfeito. Você está vivendo uma mentira. Sabe qual que é o problema de você viver uma mentira? Você está vivendo de acordo com os desejos e planos de Satanás. Ele quer que você conte mentira para os outros, ele quer que você conte mentiras para você mesmo e ele quer que você comece a viver uma mentira. E como que isso começa nas nossas vidas? Como que nós chegamos aqui? 1 João
capítulo 2, no verso 4, dá uma ideia de como que a gente consegue viver uma vida mentirosa. Diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Olha só, que coisa mais triste. Se você diz, eu conheço a Deus, se você diz, eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, se você diz, eu estou indo para o céu, aleluia, mas você não vive os mandamentos, se você não vive de acordo como Deus determinou que você vivesse, você está vivendo uma mentira, você é um mentiroso e não existe verdade em você. A verdade não está nele, é isso que o livro de João está nos dizendo. Quero te perguntar, por que você mente? Gostaria que você fosse sincero com você mesmo nesse momento. Por que você mente? Existem diversas razões pelas quais você pode mentir. Existem várias razões pelas quais eu posso mentir. Talvez você minta porque você está se sentindo inseguro e a sua mentira talvez por algum motivo te traz segurança. Talvez você esteja mentindo para contar vantagens, para tirar vantagens de outras pessoas. Porque você acha que aquilo que você tem não é suficiente. Talvez você possa mentir porque você acha que se você mentir para alguém sobre quem você é, sobre a forma como você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Mas eu quero te dizer que é muito perigoso você viver uma vida na mentira. Porque todo relacionamento baseado em mentira é um relacionamento fadado ao fracasso. Não é assim que Deus planejou você para viver. Não é assim que Deus deseja que a sua vida continue. Não é assim que você deve viver os seus dias. A palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. E o que nós temos em contraponto a isso? A Bíblia diz que Jesus é a verdade. A Bíblia não diz que Jesus tem a verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele. A verdade, ela te liberta. A mentira, pelo contrário, ela sempre vai trazer escuridão na sua vida. Ela sempre vai te jogar cada vez mais fundo nesse poço que você está vivendo. A verdade, ela traz liberdade. Como que você pode ser livre? Como que você pode ser livre das mentiras que você está contando? Como que você pode ser livre desse seu eu corrompido, pecaminoso? Você é livre desse pecado. Você começa a viver uma novidade de vida quando você começa a confessar os seus pecados diante de Deus. A Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados, você recebe cura na sua alma. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, no verso 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Ele Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de todas as nossas injustiças. Então você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser um crente verdadeiro, você quer ser um crente segundo a palavra de Deus, você precisa começar a confessar os seus pecados. Você precisa começar a se derramar diante de Deus, pedindo para que Ele purifique as suas imperfeições, que Ele purifique as suas injustiças. E Ele vai te transformar. Ele vai te transformar dia a dia através do Espírito Santo de Deus. Liberdade não é algo que te dá permissão de fazer o que você quer por aí. Liberdade é você conseguir viver uma vida sem ter nada a esconder. Confissão de pecados não é simplesmente 90% da verdade que você pode contar. Porque se você se confessa a Deus e conta apenas 99% das suas verdades, uma verdade parcial continua sendo uma mentira. Ela é 100% mentira. Quando nós confessamos a Deus, nós temos que entrar diante dele com honestidade. Não existe nada que você possa esconder de Deus. Você não pode se esconder de Deus. A palavra de Deus diz que ainda que as palavras não tenham saído ainda da sua mente, não tenham chegado na sua boca, Ele já sabe aquilo que você vai dizer. Então,
Não existe mais nada que seja tão bonito que você se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei. Deus, eu traí a tua santidade. Deus, eu estou em falta diante de ti, mas nesse momento, Pai, eu quero confessar os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Deus, eu derramo meu coração diante de ti nesse momento. Vem em mim, Senhor, me ajuda, Senhor, a vencer a cada dia essas dificuldades que eu tenho no meu corpo. Deus, Ele perdoa os teus pecados. Os teus pecados, eles te afastam de Cristo. O plano de Satanás na sua vida é fazer com que você minta cada vez mais, porque como Deus odeia a mentira, a partir do momento que você começa a mentir, você se afasta de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, a palavra de Deus diz que Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento e deles Ele não se lembra mais. Quantas pessoas sofrendo na sua alma, com feridas na alma, por pecados, por erros que cometeram na sua mocidade, na sua juventude, 10, 30 anos atrás, e não conseguem sarar essa culpa, essa mágoa que trazem dentro de si. Quando você confessa os seus pecados a Cristo, quando você deixa o seu pecado e a sua vida pecaminosa, Deus se esquece dos seus pecados, Ele lança os seus pecados no mar de esquecimento. Cara, para de sofrer por esse erro que você cometeu. Irmã, em nome de Jesus, se perdoe do pecado que você cometeu. Deus não está mais te culpando deles. Ele já esqueceu, já passou, você é uma nova criatura. Aceite agora, em nome de Jesus, essa nova vida que Jesus está te dando. Se revista do seu novo eu e esqueça todas essas práticas do passado sobre a sua vida. Hoje é o dia onde Deus quer estreitar os laços de relacionamento com você. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa parar de mentir loucamente, desvaradamente, automaticamente e começar a pensar naquilo que sai da sua boca. É uma advertência para mim e para você. Nós precisamos pensar antes de falar o que nós falamos. Mentiras inúteis, coisas inúteis que nós inventamos, não vão te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vão te afastar cada vez mais de Deus. Deus está de braços abertos. O que Ele quer? Ele quer te aceitar novamente dentro da família dele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Como que você pode ter esse relacionamento íntimo com Deus? Através da verdade. A verdade, ela te liberta. Ela te liberta não para você viver uma vida louca. Ela te liberta para que você não tenha nada a esconder. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento que o Senhor nos trouxe hoje através da palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida baseada e pautada na Tua verdade do Teu Evangelho. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser a cada dia mais crentes melhores, pessoas aptas, Senhor, a fazer a Tua obra nessa terra. Pai, que nós possamos ser agentes de transformação, seja lá onde nós formos, Senhor, nessa terra, nesse plano onde nós estamos vivendo. Pai, nos ajude a vencer a cada dia a nossa natureza pecaminosa. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.